A estratégia do iceberg, mais devastadora que o silenciamento total. Você já desejou fazer alguém experimentar as consequências de suas próprias atitudes, porém sem recorrer ao enfrentamento direto? Existe uma metodologia tão eficiente que consegue deixar qualquer indivíduo desesperado correndo atrás de você sem necessidade de pronunciar uma única palavra. Denomina-se estratégia do iceberg, e ela supera em eficácia qualquer berro, qualquer altercação ou mesmo que desprezar totalmente. A pessoa ficará desorientada, perdida, questionando-se sobre seus erros. Tentará te satisfazer, iniciar diálogos, fazer qualquer coisa para retornar ao estado anterior. O mais interessante é que você não precisa ser malvado, nem executar algo visivelmente negativo. É uma abordagem tão delicada que a pessoa nem perceberá que você está empregando uma metodologia. Ela apenas sentirá que algo se transformou e isso consumirá sua mente completamente. Se você está exausto de ser desrespeitado, de ser considerado como alternativa secundária, ou simplesmente deseja que alguém dê mais importância à sua companhia, essa estratégia pode ser precisamente o que necessita, mas atenção, ela é mais potente do que você supõe. Primeiro, o que representa exatamente a estratégia do iceberg. Visualize um iceberg no oceano. Você apenas observa a pequena parte superior acima da água, mas abaixo existe uma enorme massa de gelo oculta. É dessa forma que essa metodologia opera. Você exibe apenas uma pequena porção do que realmente está experimentando, enquanto mantém 90% dos seus sentimentos bem escondidos. A diferença é que aqui você não oculta por receio ou constrangimento. Você esconde intencionalmente para gerar um impacto na outra pessoa. É como se você se transformasse numa pessoa diferente da noite para o dia, mas não de maneira evidente. Não é ser indelicado, não é desprezar totalmente, não é criar escândalo, é muito mais sutil que isso. Você continua respondendo às comunicações da pessoa, mas agora leva muito mais tempo para responder. Anteriormente, você enviava 3 mensagens consecutivas repletas de entusiasmo. Agora envia apenas uma palavra. Antes você começava as conversações. Agora só responde quando questionam algo específico. Você continua cumprimentando a pessoa, mas agora é apenas um olá seco ao invés daquele olá como vai, afetuoso de sempre. Continua saindo com ela, mas não demonstra mais aquela energia que possuía antes. Não cancela os compromissos, mas também não propõe novos. O poder dessa metodologia está justamente nisso. A pessoa nota que algo se modificou, mas não consegue identificar exatamente o problema. Ela não pode te acusar de nada específico, porque tecnicamente você não está fazendo nada inadequado. Não está sendo grosseiro, não está discutindo, não está ignorando completamente, mas o clima mudou, e isso deixa a pessoa totalmente desorientada. Ela fica se questionando se está imaginando situações, se você está apenas tendo um dia complicado ou se realmente aconteceu alguma coisa que ela não percebeu. A elegância da metodologia está em manter essa incerteza viva na mente da pessoa. Ela não tem convicção do que está acontecendo, então não pode reagir de forma apropriada. Se ela te questionar diretamente se algo está incorreto, você pode simplesmente dizer que está tudo normal e, tecnicamente, não está mentindo. Você não precisa fingir estar irritado ou magoado. Na verdade, é melhor agir como se nada tivesse ocorrido. A mudança tem que parecer natural, como se você simplesmente tivesse evoluído para uma versão mais reservada de si mesmo. É diferente de dar frieza para alguém.
Quando você dá frieza para totalmente de conversar com a pessoa. E isso é óbvio demais. A pessoa compreende rapidamente que você está irritado e pode tanto pedir perdão quanto partir para o contra-ataque também. Com o iceberg, ela não tem como reagir porque não sabe exatamente o que está se passando. É como estar numa sala onde a temperatura foi diminuindo gradualmente. Você sente frio, mas não consegue identificar quando exatamente começou a esfriar. A pessoa vai tentar várias estratégias para retornar ao que era antes. Vai ser mais carinhosa nas comunicações, vai tentar puxar assuntos sobre coisas que vocês gostavam de conversar, vai sugerir programas que vocês faziam juntos, e você pode até aceitar algumas dessas tentativas, mas sempre mantendo essa nova temperatura mais fria. O segredo é jamais voltar 100% ao que era antes. Mesmo quando você der uma aquecida na relação, tem que ser menos do que era originalmente. Isso mantém a pessoa sempre um pouco insegura, sempre tentando reconquistar o que vocês tinham. Segundo, porque ela funciona melhor que qualquer discussão. Quando você discute com alguém, por mais desagradável que seja, pelo menos as cartas estão na mesa. A pessoa sabe exatamente por que você está irritado. Pode se defender, pode atacar de volta, pode pedir perdão. Existe um caminho claro para resolver a situação. A discussão tem começo, meio e fim. Vocês debatem, cada um fala o que pensa e, no final, ou fazem as pazes ou decidem se afastar definitivamente. É doloroso, mas é honesto. Todo mundo sabe onde está pisando. Já com essa metodologia, não existe essa clareza. A pessoa fica num limbo emocional terrível. Ela sabe que algo mudou, mas não sabe o quê. Sabe que você está diferente, mas não consegue provar. E o pior, não sabe como consertar uma coisa que não entende direito. É como estar com uma dor no corpo que você não consegue localizar. Dói, incomoda, mas você não sabe se é no músculo, no osso, no nervo. Então não sabe que remédio tomar, que médico procurar, como tratar o problema. A mente humana necessita de explicações. Quando algo não faz sentido, ela fica remoendo, tentando encaixar as peças do quebra-cabeça. A pessoa vai ficar analisando cada conversa que vocês tiveram recentemente, cada encontro, cada mensagem, procurando pistas do que pode ter dado errado. Essa obsessão mental é muito mais destrutiva que qualquer grito. Quando alguém grita com você, dói na hora, mas depois passa. Você pode ficar chateado, mas pelo menos entende o que aconteceu e pode seguir em frente. Mas quando você não entende o que está acontecendo, sua mente não consegue descansar. Fica numa roda de pensamentos infinita, criando teorias, relembrando momentos, se questionando. É um tipo de tortura psicológica que consome muito mais energia que qualquer conflito aberto. A pessoa começa a duvidar da própria percepção. Talvez ela esteja imaginando coisas. Talvez você sempre tenha sido assim e ela que estava vendo algo que não existia. Talvez ela seja carente demais e esteja exigindo uma atenção que não merece. Essa dúvida sobre si mesma é devastadora. É muito pior que saber que você está bravo com ela por uma razão específica. Pelo menos aí, ela saberia que o problema está numa situação, não nela, como pessoa. Quando você briga, a pessoa pode ficar brava de volta. Pode dizer que você está errado, que está sendo injusto, que não tem razão para estar assim. Pode revidar na mesma moeda. Isso equilibra a situação de alguma forma. Com o iceberg, ela não tem como revidar, porque não tem certeza se existe algo para revidar. Se ela ficar brava ou te questionar, vai parecer que ela está sendo neurótica, que está criando problema onde não existe. A metodologia coloca a pessoa numa posição muito vulnerável. Ela se torna a única interessada em esclarecer a situação, a única que percebe que algo mudou, a única que quer consertar. Isso cria um desequilíbrio de poder brutal. É como se você tivesse todas as cartas na mão e ela estivesse jogando às cegas. Você sabe exatamente o que está fazendo e por quê. Ela não sabe nem se existe um jogo sendo jogado. Por isso,
Essa metodologia é tão mais eficaz que qualquer confronto direto. Ela atinge a pessoa num nível muito mais profundo, mexe com a autoestima, com a autoconfiança, com a percepção da realidade. E tudo isso sem você precisar levantar a voz sequer. Terceiro, como identificar o momento certo para usar? O timing é tudo quando se trata dessa metodologia. Usar na hora errada pode fazer você parecer maluco ou simplesmente não ter efeito nenhum. Você precisa esperar o momento perfeito quando a pessoa realmente está investida em você e na relação de vocês. O primeiro sinal de que é hora de aplicar é quando você percebe que a pessoa te dá como garantido. Ela sabe que você sempre vai estar ali, sempre vai responder rápido, sempre vai fazer tempo para ela. Quando alguém para de valorizar sua presença porque tem certeza que você nunca vai faltar, aí é a sua deixa. Presta atenção nos detalhes. A pessoa demora mais para te responder do que demorava antes. Cancela planos contigo para fazer outras coisas. Te procura só quando precisa de algo ou quando não tem mais ninguém disponível. Te trata como segunda opção, como plano B. Outro momento perfeito é logo depois de você ter feito algo muito legal para a pessoa. Pode parecer estranho, mas é justamente quando você deu o máximo de si que precisa puxar o freio. A pessoa fica esperando que você continue naquele nível de dedicação para sempre. Quando você não continua, ela sente a diferença na pele. Se você acabou de ajudar ela com algo importante, de dar um presente especial, de estar presente num momento difícil, é aí que você aplica a metodologia. Não no dia seguinte, mas uns 3 ou 4 dias depois. Deixa ela saborear aquele momento bom, se acostumar com aquele carinho para depois sentir a mudança. Nunca use essa metodologia quando a pessoa está passando por um momento muito difícil na vida. Se ela perdeu alguém querido, está com problemas sérios no trabalho ou passando por alguma crise pesada, não é hora. Primeiro, porque é desumano. Segundo, porque não vai funcionar. A cabeça da pessoa está ocupada com coisas mais importantes que analisar seu comportamento. O momento certo também depende da sua relação com a pessoa. Se vocês se conheceram há pouco tempo, ela ainda não criou expectativas fortes sobre como você se comporta. A metodologia só funciona quando existe um padrão estabelecido para ser quebrado. Você precisa ter certeza de que a pessoa realmente liga para você. Se ela já está meio que tanto faz para a sua presença, mudar seu comportamento não vai causar impacto nenhum. A metodologia só funciona com quem tem algo a perder. Observe também o quanto a pessoa investe na relação com você. Se ela sempre puxa assunto, sempre sugere programas, sempre demonstra interesse em manter contato, significa que sua presença tem valor para ela. Aí sim, vale a pena aplicar a mudança. Cuidado para não confundir pessoa interessada com pessoa carente. A pessoa carente vai notar a mudança rapidinho e vai ficar desesperada, tentando entender o que houve. Pode funcionar, mas é meio cruel demais, além de poder virar uma obsessão doentia. O ideal é usar com pessoas que têm autoestima boa, que são acostumadas a serem tratadas bem, mas que ultimamente andam te dando menos valor. Essas pessoas vão sentir a diferença, mas não vão partir para o desespero total. Presta atenção também no seu próprio estado emocional. Se você está muito bravo, muito magoado, muito sentido, não é hora de aplicar a metodologia. Quando você está muito emocionado, é difícil controlar a intensidade. Você pode exagerar na dose e estragar tudo. O ideal é estar num estado mais neutro, mais calculado. Você sabe que quer causar um impacto, mas não está agindo por impulso ou por vingança. Está fazendo uma escolha estratégica para reequilibrar a relação. Outro sinal de que é o momento certo é quando você percebe que sempre é você quem toma a iniciativa. Sempre é você que chama para sair, que puxa assunto, que pergunta como a pessoa está. Se você parar de fazer isso e ela nem notar,
é porque realmente não estava valorizando o seu esforço. Por último, use a metodologia quando você realmente está disposto a correr o risco de perder a pessoa, porque existe essa possibilidade. Ela pode cansar de tentar entender o que houve e simplesmente se afastar. Se você não está preparado para esse resultado, melhor não começar. Quarto, o que acontece na cabeça de quem recebe? Quando você aplica essa metodologia, acontece uma revolução na mente da outra pessoa. No começo, ela nem percebe direito que algo mudou. É mais uma sensação estranha, como se alguma coisa estivesse fora do lugar, mas sem conseguir identificar o quê. A primeira reação é sempre tentar racionalizar. A pessoa vai pensar que você está ocupado, estressado com alguma coisa ou simplesmente tendo um dia ruim. Ela vai dar desculpas para o seu comportamento porque ainda não quer acreditar que a mudança é real e direcionada a ela. Mas conforme os dias passam e seu comportamento continua diferente, a mente dela começa a entrar em alerta. É como quando você sente que tem alguém te observando. Você não vê ninguém, mas tem certeza de que tem algo acontecendo. A intuição dela dispara o alarme. Aí começam as teorias. Ela vai repassar mentalmente todas as conversas recentes que vocês tiveram, procurando alguma coisa que possa ter dito errado. Vai lembrar de cada encontro, de cada mensagem, tentando encontrar o momento exato em que as coisas mudaram. A mente humana odeia pontas soltas. Quando não conseguimos explicar algo que está nos incomodando, ficamos obcecados tentando resolver o mistério. É como ter uma música grudada na cabeça, só que 1000 vezes pior, porque envolve uma pessoa importante. Ela vai começar a analisar cada palavra sua. Uma resposta simples que antes ela nem prestaria atenção, agora vira motivo para uma análise profunda. Se você responder ok numa mensagem, ela vai ficar pensando se normalmente você não responderia com um emoji ou se não daria mais detalhes. O cérebro dela entra no modo detetive. Cada sinal seu vira uma pista. A forma como você fala, o tempo que demora para responder, os assuntos que você puxa ou não puxa, tudo passa a ter significado. É exaustivo mentalmente. Junto com essa obsessão vem a ansiedade. A pessoa fica num estado constante de tensão, esperando que você volte ao normal ou que finalmente explique o que está acontecendo. É como viver na expectativa de uma bomba explodir, mas sem saber quando nem onde. A autoestima também leva uma pancada pesada. Ela começa a se questionar: será que fez alguma coisa errada sem perceber? Será que você sempre a viu de forma diferente do que ela imaginava? Será que ela não é tão importante quanto pensava? O mais cruel é que ela não pode fazer nada concreto para resolver a situação. Não pode pedir perdão porque não sabe do que se desculpar. Não pode te confrontar porque tecnicamente você não está fazendo nada de errado. Não pode revidar porque não tem certeza se existe algo para revidar. Essa sensação de impotência é destruidora. É como estar preso numa caixa invisível. Você sente as paredes, mas não consegue vê-las nem quebrá-las. A pessoa fica refém de uma situação que não entende e não controla. Conforme o tempo passa, ela pode começar a tentar várias estratégias para reconquistar sua atenção. Vai ser mais carinhosa, mais atenciosa. Vai tentar fazer coisas que vocês gostavam de fazer juntos. É como se ela estivesse tentando recriar a fórmula que funcionava antes. Mas como você continua mantendo a nova temperatura, ela nunca consegue voltar ao ponto de partida. Isso gera uma frustração enorme. É como tentar acertar um alvo que fica mudando de lugar o tempo todo. A mente dela pode começar a criar cenários. Talvez você tenha encontrado outra pessoa. Talvez esteja cansado dela. Talvez nunca tenha gostado tanto quanto demonstrava. Essas ideias ficam martelando na cabeça, criando uma tempestade emocional. O sono pode ser afetado, o apetite também. A concentração no trabalho ou nos estudos fica prejudicada.
Quando nossa mente está obcecada tentando resolver um problema emocional, é difícil focar em outras coisas. Por último, pode rolar até uma sensação de loucura. A pessoa começa a duvidar da própria percepção. Talvez ela esteja imaginando tudo. Talvez você sempre tenha sido assim, e ela que criou uma fantasia na cabeça. Essa dúvida sobre a própria sanidade é talvez o efeito mais poderoso da metodologia. Quinto, quais pessoas funcionam melhor como alvo? Nem toda pessoa vai reagir da mesma forma à metodologia do iceberg. Algumas vão nem perceber a mudança, outras vão perceber, mas não vão ligar muito. Para a metodologia funcionar direito, você precisa escolher o alvo certo. As pessoas que mais sofrem com essa estratégia são aquelas que têm o que chamamos de apego ansioso. São pessoas que precisam de confirmação constante de que são queridas e valorizadas. Elas ficam atentas a cada mudança no comportamento de quem gostam e consideram qualquer distanciamento como abandono. Esses indivíduos costumam ser extremamente atentos nos vínculos afetivos. Eles percebem quando você leva mais tempo para retornar contato, quando sua entonação se altera, quando você não expressa a mesma empolgação anterior. Para essas pessoas, tais sinais funcionam como alertas de emergência soando. Outro perfil que responde muito bem são pessoas habituadas a ocuparem posição central. Aquelas acostumadas a receberem adulações, a terem indivíduos perseguindo sua atenção, a serem consideradas prioritárias. Quando você modifica sua atitude, elas percebem que perderam um seguidor e isso afeta sua autoestima. Personalidades dominadoras também constituem alvos ideais. Elas preferem saber exatamente sua posição, compreender e dominar todas as circunstâncias. Quando você se torna instável, elas ficam angustiadas, tentando retomar o domínio da dinâmica. As pessoas que depositam muito sentimento nos relacionamentos representam outra categoria eficaz. São aquelas que se dedicam inteiramente, que elaboram projetos, que constroem esperanças. Quando você se distancia, elas sentem como se todo o comprometimento emocional estivesse sendo desperdiçado. Tenha cautela com pessoas muito autônomas emocionalmente. Essas podem até perceber a alteração, mas não ficarão fixadas tentando compreender o ocorrido. Elas possuem outras prioridades existenciais e não dependem tanto da validação alheia para se sentirem realizadas. Pessoas atravessando períodos difíceis também não são alvos adequados. Elas já enfrentam questões pesadas e podem não ter recursos emocionais para se preocupar com mudanças no seu comportamento. Ou ainda pior, podem interpretar sua frieza como mais um obstáculo em sua vida. Evite usar a estratégia com pessoas que possuem histórico de depressão ou ansiedade grave. Nesses casos, sua alteração comportamental pode provocar episódios sérios. O que para você é uma tática, para elas pode ser um estímulo para pensamentos muito negativos. Os melhores candidatos para aplicar a estratégia são aqueles que possuem autoestima sólida, mas que recentemente andam te considerando garantido. Elas valorizam os vínculos, mas se habituaram tanto com sua presença constante que deixaram de reconhecer o que você proporciona. Pessoas competitivas também respondem bem quando percebem que perderam sua atenção completa, encarando como um desafio recuperar o que possuíam anteriormente. É como se fosse uma disputa, onde elas precisam demonstrar o próprio mérito. Quem possui personalidade mais teatral costuma ter reações mais intensas. Essas pessoas experimentam tudo de forma amplificada. Uma pequena alteração no seu comportamento pode gerar uma resposta emocional bem significativa nelas. Evite pessoas muito lógicas e diretas. Elas podem até notar que você está agindo diferente, mas vão simplesmente te questionar diretamente se ocorreu alguma coisa. Se você negar, elas vão aceitar e seguir em frente. Não vão ficar ruminando nem elaborando teorias. Pessoas que já vivenciaram relacionamentos tóxicos podem ser problemáticas também.
Elas podem identificar a estratégia pelo que ela é e simplesmente se distanciar. Já aprenderam a reconhecer manipulações mentais e não desejam mais participar desse tipo de interação. O histórico da relação entre vocês também é relevante. Se você sempre foi uma pessoa mais discreta, a mudança não será tão notável. Mas se você sempre foi muito expressivo, afetuoso e comunicativo, qualquer alteração será percebida intensamente. Pessoas jovens tendem a reagir mais intensamente porque ainda estão aprendendo a navegar relacionamentos complexos. Elas não possuem experiência suficiente para identificar padrões de comportamento manipulativos. Por último, funciona melhor com pessoas que realmente se importam com você. Se a pessoa já estava meio desinteressada, sua mudança pode até ser um alívio para ela. A estratégia só causa impacto real quando a pessoa tem algo genuíno a perder. 6. Os equívocos que fazem a estratégia não funcionar. O erro mais comum é exagerar na intensidade logo de início. Muitas pessoas acham que precisam se tornar completamente frias da noite para o dia. Isso não é técnica do iceberg, isso é dar gelo mesmo. E qualquer pessoa percebe imediatamente que você está fazendo de propósito. A mudança precisa ser gradual no começo. Se você sempre enviava mensagens longas e cheias de emojis, não mude para respostas monossilábicas. Envie mensagens um pouco menores, com menos entusiasmo, mas ainda normais. A pessoa precisa sentir que algo se alterou, mas não conseguir identificar exatamente o que. Outro erro gravíssimo é ser inconsistente. Um dia você está distante, no outro volta a ser carinhoso como sempre, depois fica distante novamente. Isso confunde até você mesmo e não gera o resultado desejado. A pessoa não consegue identificar um padrão, então não fica obsessiva tentando compreender. Tem gente que comete o erro de aplicar a estratégia quando está muito emocional. Quando você está irritado ou magoado de verdade, é quase impossível controlar a intensidade. Você acaba sendo mais seco ou mais distante do que planejava. E aí fica óbvio demais. Nunca misture a técnica do iceberg com outras estratégias simultaneamente. Não é possível aplicar isso e, ao mesmo tempo, ficar postando indiretas nas redes sociais ou fazendo comentários irônicos ou sendo passivo-agressivo. Cada coisa é uma coisa. Misturar só confunde tudo. Um erro que muitas pessoas cometem é não ter paciência. A estratégia leva tempo para fazer efeito. Não é questão de horas, nem de um dia. Podem passar semanas até a pessoa realmente compreender que algo mudou de forma permanente. Se você desistir muito cedo, não verá resultado nenhum. Também é erro aplicar a estratégia com todo mundo simultaneamente. Se você começar a agir diferente com várias pessoas ao mesmo tempo, ficará óbvio que você está fazendo algo deliberado. Alguém pode até comentar com a pessoa que você também está estranho com outras pessoas. Cuidado para não ser distante demais nas situações sociais na frente de outros. Se vocês estão num grupo de amigos e você trata a pessoa de forma muito diferente do usual, todo mundo vai notar. A estratégia funciona melhor nas interações privadas entre vocês dois. Muitas pessoas erram por não estabelecer um limite temporal. A estratégia não pode durar eternamente. Se você ficar distante demais por muito tempo, a pessoa pode simplesmente desistir e partir para outra. Você precisa saber quando afrouxar um pouco para mantê-la interessada. Outro erro é não observar as reações da pessoa. Se ela está claramente sofrendo muito, se está perdendo peso, se está com olheiras, se não está conseguindo dormir direito, talvez seja a hora de amenizar. A ideia é chamar atenção, não destruir ninguém psicologicamente. Nunca conte para ninguém que você está aplicando uma estratégia. Isso pode vazar e chegar até a pessoa, destruindo todo o trabalho. Além disso, as pessoas podem te julgar como manipulador e sua reputação pode ficar manchada. É erro também não ter um plano do que fazer quando a estratégia funcionar. A pessoa vai eventualmente tentar reconquistar sua atenção. Você precisa saber como reagir a isso.
Se voltar ao normal muito rápido, ela aprende que pode te dar como certo novamente. Tem gente que erra por aplicar a estratégia por motivos errados. Se você está fazendo isso só por maldade, só para ver a pessoa sofrer, você é que está com problema. A estratégia deveria ser usada para reequilibrar uma relação, não para machucar alguém por prazer. Por último, o maior erro é usar essa tática com pessoas que você realmente ama e quer manter na sua vida. Com pessoas importantes, é melhor conversar diretamente sobre o que está te incomodando. Estratégias manipulativas podem funcionar no curto prazo, mas destroem a confiança a longo prazo. 7. Como aplicar sem parecer óbvio demais? A arte de aplicar essa estratégia está em fazer tudo parecer natural, como se você simplesmente tivesse evoluído para uma versão mais madura e menos disponível de si mesmo. A pessoa não pode nem suspeitar que você está seguindo um plano. Comece sempre pelas mensagens. Em vez de responder imediatamente como sempre fez, aguarde algumas horas. Não precisa esperar dias. Isso seria óbvio demais. Se você sempre respondia em 15 minutos, agora responda em 2 ou 3 horas. Se sempre respondia no mesmo dia, agora deixe para o dia seguinte de manhã. Quando responder, mantenha o mesmo tom educado e amigável, mas reduza a quantidade de informação. Se antes você contava detalhes do seu dia, agora seja mais direto. Se antes você fazia perguntas para manter a conversa rolando, agora responda só o que foi perguntado. Pare de iniciar conversas por alguns dias. Deixe sempre ela puxar assunto. Quando ela puxar, responda normalmente, mas não alongue muito. É como se você estivesse disponível, mas não mais interessado em alimentar papos longos sem necessidade. Nas redes sociais, diminua a interação gradualmente. Se você sempre curtia e comentava as fotos dela, agora só curta. Se sempre comentava, agora pule algumas postagens. Não pare completamente de interagir, só reduza a frequência e a intensidade. Quando estiverem juntos pessoalmente, seja educado e presente, mas menos energético. Não fique no celular, nem demonstre pressa para ir embora, mas também não tenha mais aquela empolgação de sempre. É como se você estivesse bem, mas num modo mais sereno. Pare de fazer aqueles gestos carinhosos extras que fazia antes. Se costumava mandar mensagem de bom dia todos os dias, agora mande só algumas vezes na semana. Se sempre perguntava como foi o dia dela, agora só pergunte quando ela contar algo específico. Uma estratégia muito eficaz é começar a demonstrar que você tem outras prioridades na vida. Quando ela chamar para fazer algo, de vez em quando diga que já tem compromisso. Não precisa mentir sobre ter outros planos. Pode ser qualquer coisa: academia, família, trabalho, estudos. Mude seus horários de atividade online. Se você sempre ficava online no WhatsApp ou Instagram, nos mesmos horários que ela, agora varie mais. Apareça online quando ela não está. E quando ela está online, você não aparece tanto. Quando ela tentar puxar assuntos sobre relacionamentos, sobre vocês dois ou sobre sentimentos, seja mais evasivo. Não seja grosseiro, nem mude de assunto na cara dura. Mas também não se aprofunde como antes. Responda de forma vaga e deixe ela conduzir se quiser insistir. Reduza os elogios e demonstrações de admiração. Se você sempre falava como ela estava bonita, como gostava do jeito dela, agora fale menos. Quando falar, seja mais simples e direto. Em vez de "você está linda hoje", diga apenas "você está bem". Pare de compartilhar novidades da sua vida com ela em primeira mão. Se sempre contava as coisas importantes para ela primeiro, agora conte para outras pessoas antes ou deixe ela descobrir naturalmente. Isso mostra que ela não é mais sua confidente principal. Quando ela fizer alguma coisa legal ou conquistar algo, parabenize de forma mais simples. Nada de mensagens longas, cheias de orgulho e empolgação. Um parabéns ou que legal já basta. Seja genuíno, mas menos efusivo. Se vocês costumavam ter rituais juntos,
como assistir série toda semana ou sair num dia específico, comece a faltar alguns. Não cancele sempre, mas de vez em quando diga que não pode ou está cansado. Deixe ela sentir sua falta nesses momentos. Uma dica importante é nunca explicar sua mudança de comportamento. Se ela perguntar se você está bem, diga que sim. Se ela notar que você está diferente, diga que está tudo normal. Não dê explicações elaboradas nem justificativas. Quanto menos você falar sobre isso, melhor. Mantenha a mesma postura com outras pessoas na frente dela. Se você ficar distante só com ela e continuar sendo expansivo com todo mundo, vai ficar óbvio que o problema é pessoal. Seja um pouco mais reservado no geral, como se fosse uma mudança de personalidade natural. Por último, tenha sempre uma desculpa plausível na manga. Se alguém comentar que você está diferente, tenha explicações prontas. Está focado no trabalho, está cansado, está numa fase mais introspectiva. Nunca deixe transparecer que é algo calculado. 8. Quando parar antes que vire problema. Saber a hora certa de parar é talvez a parte mais importante de toda a estratégia. Deixar as coisas irem longe demais pode destruir completamente a relação, causar danos psicológicos sérios na pessoa, ou até mesmo voltar contra você. O primeiro sinal de que é hora de afrouxar é quando a pessoa começa a demonstrar sinais de sofrimento real. Se ela está visivelmente abatida, se perdeu o apetite, se está com insônia, se não consegue se concentrar nas atividades normais, você passou do ponto. Nesse momento, a estratégia saiu do controle. Quando a pessoa para completamente de tentar reconquistar sua atenção, também é um sinal vermelho. Se ela parou de puxar assunto, parou de sugerir programas, parou de tentar entender o que houve, pode ser que ela simplesmente desistiu de você, e aí você perdeu ela de vez. Fique atento. Se ela começar a se afastar do círculo social de vocês, se ela para de aparecer em lugares onde sabe que você vai estar, se começa a evitar eventos onde vocês se encontrariam, é porque a situação está pesada demais para ela. Outro sinal de alerta é se ela começar a buscar apoio emocional em outras pessoas de forma intensa. Se você souber que ela está desabafando muito com amigos sobre não entender o que está acontecendo entre vocês, é hora de dar uma segurada. Cuidado se outras pessoas começarem a te questionar sobre seu comportamento. Se amigos em comum notarem que você está tratando ela diferente e começarem a perguntar o que houve, significa que a mudança está óbvia demais. Nunca deixe a estratégia durar mais de 2 ou 3 semanas na intensidade máxima. Depois desse tempo, você precisa dar pelo menos uma amenizada. Pode não voltar ao normal, mas precisa mostrar alguns sinais de que a situação pode melhorar. Se a pessoa começar a ter ataques de ansiedade, crises de choro frequentes ou qualquer outro sintoma psicológico mais sério, pare imediatamente. Você não é psicólogo e não pode prever como cada pessoa vai reagir a esse tipo de pressão emocional. Preste atenção se ela começar a falar sobre se sentir louca ou questionar a própria percepção de forma muito intensa. Se ela está duvidando da própria sanidade, você ultrapassou todos os limites éticos. Quando você perceber que a estratégia funcionou e a pessoa está claramente tentando reconquistar sua atenção, comece a dar algumas migalhas de volta. Responda com um pouco mais de carinho de vez em quando. Puxe um assunto. Demonstre interesse em algo que ela contou. O ideal é criar um padrão de altos e baixos. Depois que você aplicou a frieza por um tempo, dê uma aquecida leve. A pessoa vai ficar aliviada e pensar que as coisas voltaram ao normal. Aí você esfria novamente, mas não tanto quanto antes. Essa montanha-russa emocional é muito mais eficaz que manter a frieza constante. A pessoa nunca consegue se acostumar, nem relaxar completamente, mas também não perde a esperança de reconquistar o que vocês tinham. Se você perceber que está gostando demais de ver a pessoa sofrendo, pare na hora.
Isso significa que você desenvolveu tendências sádicas e isso não é normal nem saudável. A estratégia deveria ser um meio para um fim, não uma fonte de prazer. Tenha sempre um plano de saída. Decida de antemão quanto tempo vai manter a tática e que sinais vão te fazer parar. Quando você está no meio da situação, pode perder a objetividade e não perceber que já passou dos limites. Se a pessoa te confrontar diretamente e disser que sabe que você está aplicando algum tipo de jogo psicológico, é game over. Negue com educação, mas comece a voltar ao normal gradualmente. Continuar depois de ser descoberto só vai te fazer parecer manipulador e cruel. Por último, lembre-se sempre de que relacionamentos saudáveis se baseiam em comunicação honesta, não em jogos mentais. Se você sente necessidade de usar essas estratégias constantemente, talvez o problema não seja a outra pessoa, mas sim a dinâmica tóxica que vocês criaram juntos. Você acabou de aprender uma ferramenta poderosa, capaz de mexer profundamente com a mente de outra pessoa, mas poder não significa que devemos usar. A verdade é que relacionamentos construídos em jogos mentais são castelos de areia. Podem impressionar por um tempo, mas desmoronam na primeira tempestade. Quando você precisa manipular alguém para receber atenção, vale a pena questionar. Essa pessoa realmente te valoriza ou você está apenas viciado na sensação de controle? A técnica do iceberg pode te dar resultados rápidos, mas relacionamentos verdadeiros se constroem com honestidade, não com estratégias. Use esse conhecimento com sabedoria. Às vezes, a maior demonstração de força não é aplicar a estratégia, mas ter coragem de uma conversa franca. Porque no final das contas, quem precisa de jogos para ser amado, nunca será amado de verdade, apenas temido. E existe uma diferença enorme entre respeito conquistado e respeito forçado. A escolha é sua.